Eva foi a primeira mulher, Eva foi a primeira esposa, Eva foi a primeira mãe, e depois que Caim casou, ela foi a primeira sogra. Eva é a maior mãe de todos os tempos. Ela é mãe de todos os seres humanos. Todos nós viemos de uma mulher. Sem a mulher, não haveria a raça humana. Porém, algo sui generis aconteceu. Eva, ela veio de Adão. É a única que veio do homem. Tá? Porém, todos os homens vieram de uma mulher. Mas Eva veio de um homem que é Adão. Isso fala de igualdade, né? Para que nenhum dos dois seja maior do que o outro. O homem não é sem a mulher e nem a mulher sem o homem. Porque os homens nasceram de mulher, mas a mulher também veio do homem. Isso fala de igualdade. E nós vemos nessa pós-modernidade, tá? Nesse neomarxismo, ok? Esse movimento feminista tentando desconstruir a masculinidade. Tá? Essa palavra desconstruir, ela não existe no vocabulário da alvenaria. Se você chegar em um mestre de obra, em um pedreiro, e disser para ele, olha, eu quero que você vá lá na minha casa e desconstrói a minha casa e faz outra. Ele não vai entender esse vocabulário, porque não existe esse vocabulário na alvenaria, na área da construção civil. É demolir. Então, o que esse movimento feminista está fazendo não é desconstruindo a masculinidade. Eles querem demolir a masculinidade bíblica, ok? Mas existe homens de Deus na brecha. E enquanto a igreja aqui estiver, eles não vão conseguir demolir a masculinidade bíblica, porque ela é constituída por Deus, como, né, a parte feminina também. São os dois, macho e fêmea, são todos iguais para Deus. Não há nenhum maior do que o outro. Existem papéis diferentes, tá? Mas os dois são importantes para Deus de igual modo. Eu sou o evangelista Celso Godoy. Saúdo a todos vocês com a paz do Senhor e peço para que você fique conosco até o final desse vídeo, porque nós estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, EBD, Escola Bíblica em Casa, tá? Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Você é o nosso convidado especial. Para você que está chegando aqui, né, ou vendo essa videoaula pela primeira vez, eu te peço encarecidamente que se inscreva em nosso canal. Dá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos, para que esse canal cresça e alcance mais corações para ouvirem a poderosa Palavra de Deus através do ensino da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Umas lições, né, queremos parabenizar o pastor Douglas, porque essas lições vêm na hora certa, bem atual, tá? Parabéns, né, por essa lição ministrada pelo pastor Douglas, uma lição abençoada. E peço para você que já está inscrito no vídeo, fica conosco até o final, porque tem muito subsídio, né? E aqui tem muito conhecimento através dessa lição que você poderá levar para ministrar na sua igreja, ali na sua classe, né? No dia 6 de agosto de 2023, no próximo domingo, você vai ter propriedades, né, subsídio para transmitir essa lição para os seus alunos. Então fica conosco até o final. Te peço que você pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, o seu lápis, tá? A sua revista e a sua Bíblia. E fica conosco, vem conosco nesse maravilhoso comentário da lição de número 6, ok? Que tem por tema a desconstrução da masculinidade bíblica, né? Como eu disse, é a demolição, ok? Eu acho que é a melhor palavra, né?
O texto áureo está em Gênesis 2:15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Verdade prática. O homem foi criado com qualidade que expressam virilidade, responsabilidade e liderança, ok? A nossa leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 4, versos 7 ao 12, né? O escritor escolheu esse capítulo, esse livro, né? Para retratar, para descrever, né? A masculinidade bíblica através do personagem Boaz, né? Esse acontecimento que aconteceu com aquela grande mulher chamada Ruth. Né? Maravilha, então ele escolheu, feliz em escolher esse tema e também, né, o livro de Ruth. Tá? Parabéns. O nosso comentarista, como eu já disse, é o nosso querido pastor Douglas Batista, ok? E ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro tópico da nossa lição, a masculinidade bíblica, tá? com três subpontos. E no segundo tópico, também com 3 subpontos, nós temos a erosão da masculinidade. E no terceiro tópico nós temos aí Boaz, o símbolo bíblico da masculinidade, ok? Para nós darmos início à nossa lição, vamos aqui começar na introdução. Tá? O conceito progressista da ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído nesta lição. E nesta lição apresentaremos o mandato divino para o homem, né? As ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então aí nós vemos que a masculinidade nessa pós-modernidade é questionada, tá? É questionado por esse movimento, ok? Movimento marxista, que é aí o movimento feminista, tá? E também através dessa relatividade, ok? Relativização, né? Pondo em xeque a masculinidade, né? Querendo pôr a garganta abaixo, ok? Que o homem, né, tem que ser um banana, tá? Mas não, o homem, ele tem que ser masculino. Masculino não é ser machista, ok? Masculino é ser aquele que lidera, aquele que provê, aquele que protege a sua esposa e a sua prole, os seus filhos. Foi com esse papel que Deus criou o homem. E a mulher é a sua adjutora para ajudar o homem a liderar. Tá? Então, a mulher, o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. E aí tudo funciona muito bem. Então, não está, né, de acordo com essa ideologia pós-modernista. E nós estamos aqui, essa revista veio para fazer apologia contra essa desconstrução da masculinidade bíblica, ok? Avançando para o nosso primeiro ponto da nossa lição, a masculinidade bíblica. No primeiro subponto, a criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas, no céu, na terra e no mar. Gênesis verso 1, né? No princípio Deus criou todas as coisas, criou a terra, né? Criou todas as coisas. Atos 4 e 24, a Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo. Tá? Então, não criou, né, como diz esse movimento, o ser humano neutro, tá? E depois ele escolhe quem ele quer ser. Não, ele criou o ser humano definido,
com sexo, macho e fêmea. Tá? O homem e mulher, Gênesis 1 e 27. Essa diferenciação visa o cumprimento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designado a cada um. 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Gênesis 1, 21, 24 e 25. Tá? Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem, semelhança, Gênesis 1 e 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Então, o homem foi diferenciado, ele é a coroa da criação. E quando Deus fez o homem, olhou para ele, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem relacional, para ele se relacionar com o próximo. Como a Trindade são três pessoas em um único Deus, e um único Deus em três pessoas, eles são relacional, tá? São de uma mesma essência e eles se relacionam entre si, se tornando um único Deus. Assim, Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, para se relacionar, para se tornar uma só carne. Quando o homem, Deus fez o homem e a mulher, foi criando, aí ele cria a primeira instituição, que é o casamento. Tá? Eva foi a mulher que não teve infância, tá? Que não teve adolescência, que não teve juventude, mas já nasceu adulta. Também Adão da mesma forma. E eles, né, não tiveram noivado, mas casaram-se, já nasceram e casaram, já foram criados e casaram, porque Deus instituiu o primeiro casamento ali no Éden, tá? Eva e Adão, se tornando agora uma só carne. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, disse Adão. Isso aí é lido em todo matrimônio. Quando a jovem vai casar, o jovem, é lido isso aí. Então a primeira instituição foi o casamento. E ela veio, né, nesse sentido de relações. Tá? O ser humano, ele é relacional. Como a Trindade também é relacional. Então o homem relaciona com o seu próximo. Tá? E ele se torna uma só carne com a sua mulher. E por isso o casamento, né, ele é divino e não pode ser maculado, né, como esses movimentos pós-modernistas estão querendo pôr a garganta abaixo. Porque Deus não criou Adão e Ivo, né? Maria e Eva, não. Ele criou Adão e Eva, macho e fêmea. Mas o que nós estamos vendo, essa aberração, eles querendo mudar aquilo que Deus fez. E ninguém pode mudar e se dar bem. Vão se dar mal, porque o que Deus fez está feito e ninguém pode desfazer. Até pode, mas vai pagar o preço, ok? Então nós não estamos aqui para proibir ninguém, mas também não queremos que ninguém queira, né, nos proibir de nós desempenhar o nosso papel e obedecer a palavra de Deus como querem fazer. Né? Nós temos nosso direito. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, tá? Mas nós queremos fazer a vontade de Deus, porque sabemos que isso é bom, é agradável e isso nos leva ao céu. Mas aqueles que querem fazer o contrário, não exija de nós, né, querendo que nós nos obrigue a fazer isto. Né? Façam e pagam o preço, porque é contra a palavra de Deus. Então, aquele slogan, meu corpo, minha regra, né? Eu vivo da maneira que eu quero, olha, nós não vamos contestar, mas vamos fazer apologia contra, porque está atacando, né? Estão aí fazendo apologia contra a masculinidade bíblica. Se você quer fazer conforme o seu corpo e as suas regras, nós vamos fazer conforme a vontade de Deus, as regras de Deus, que é macho e fêmea, e a primeira instituição, o casamento, e zelar por essa instituição. Tá? Nada de outro tipo de casamento e nem desfacelar o casamento.
né, como estão querendo fazer, ok? Mas isso é divino e estamos aqui para fazer essa apologia, né? Não temos nada contra essas ideologias, mas desde que nos deixem em paz e não nos ataquem, porque nós temos que fazer apologia querendo desconstruir, né, a masculinidade bíblica. Isso não pode, porque é contra a palavra de Deus, e nós vamos trazer aqui, né, a poderosa palavra de Deus para fazer essa apologia, né, contra essas ideologias, contra esse movimento, né, que quer desconstruir tanto a masculinidade como a heteronormatividade, ok? E também a família tradicional. Isso é divino e nós vamos aqui trazer, né, fazer uma apologia a respeito dessa situação. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, tá? Características da masculinidade. É o segundo ponto do primeiro tópico. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias, essenciais: cultivar e guardar, Gênesis 2:15. Esses dois termos resumem o mandamento divino para o comportamento masculino. Significa que a função de prover e de protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Efésios 5, 28 e 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro 3 e 7. Então, olha aí que maravilha, né? O homem não deve ser machista, a Bíblia não aceita isso. Mas o homem deve ser o cabeça, né? O homem, o apóstolo Paulo diz que o homem tem que amar a sua esposa. E a esposa tem que ser submissa ao esposo. Não é questão de oprimir a esposa, né? Até porque a esposa não foi tirada dos pés do homem, mas foi tirada da costela, do lado. Significa que ela é para ser amada, é para andar lado a lado, abraçado, de mão dada, né? Isso é o casal. Então aqui o papel do homem não é ser machista, mas é ser protetor e provedor. Ele vai proteger, a mulher precisa da figura masculina, da pessoa masculina para lhe proteger, até porque a mulher é o sexo mais frágil, né? No sentido de sentimentos, tá? Até de força física, e ela precisa de um homem do seu lado para lhe proteger, não para oprimir, não para ser machista, ok? Mas para lhe proteger, para prover para ela e a sua prole. Esse é o papel do homem, ok? Não estamos dizendo que a mulher não deva trabalhar, a mulher, porque nós vemos em Provérbios, se não estou equivocado, ali narra, mulher virtuosa, quem achará? Tá? Ela excede aos rubins, né? Ou seja, ela excede a joias preciosas, tá? Ela levanta de manhã, né, e traz alimento para sua casa. O seu marido de longe, né, diz, ela é bem-aventurada. De longe vem e chama ela de bem-aventurada. Então a mulher, sim, ela tem o papel, ela é adjutora, né? Principalmente agora nesses tempos que nós vivemos, mais do que nunca a mulher precisa, né, ajudar o homem, né? Às vezes precisa trabalhar, né, ser uma engenheira, né, ser uma gerente, não tem nada a ver, ela sim, mas nunca deixando de cumprir com o seu papel de esposa. E aí os dois juntos, né, têm que trabalhar, né? Não é nada feio e nem nada ruim um homem ajudar a mulher em casa, ok? Ajudar se a mulher trabalha, né? Ajudar a trocar uma criança, lavar uma louça, né? Em todos, porque os dois são uma só carne. Mas nunca esquecendo
que o homem é a cabeça. Tá? E o homem, como cabeça, tem que prover e proteger e amar. E a mulher tem que ser submissa. Né? E isso não significa que ela não pode participar, não. Ela traz ideias, dá ideia, mas a palavra é do homem, né? No sentido de autoridade, mas concordando com a esposa. E aí as coisas vai tudo bem. Isso não é machismo, tá? Mas nós vemos que esse movimento, né, feminista, pós-modernista, progressista e tantosista, né, eles querem dizer que tudo isso, o homem, né, ser forte, ter sabedoria, coragem, amor, né, o homem nessa virilidade dele, certo? Agindo, que eles querem dizer que isso é machismo. Não é machismo, isso é um papel do homem. Tá? Até depois desse filme da Barbie, né? Que foi muito falado, né? E ali é incentivado o feminismo. Né? O homem fica como um coitado ali, né? E a mulher toda empoderada ali, a Barbie, né? Toda empoderada, mas aí viralizou um vídeo que as garotas vestidas de Barbie, né, toda rosinha, e vai com o seu carro e o carro fura o pneu. Não teve outra alternativa. Tiveram que chamar, né, um rapaz, um homem, para trocar o pneu para elas, que elas não davam conta. Então a mulher precisa do homem. Os dois precisam um do outro. Um não é sem o outro. Tá? Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E criou, né, tirou da costela do homem e fez a mulher. Carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Não para ser oprimida, né, mas para ser amada, ser protegida. Tá? Esse é o papel da mulher. Não significa que ela é inferior ao homem, mas são papéis diferentes. Né? A mulher é mais delicada, né? O homem já é mais feito uma massa bruta, né? Mais assim, enérgico, é a masculinidade, mas eles estão em comum acordo, né? São uma só carne e devem se respeitarem, amarem, tá? E o homem, como Cristo deu a vida pela igreja e protege a igreja até hoje, o homem, se for possível, ele dá a vida pela sua esposa. Não pode deixar ninguém chegar e maltratar a sua família. Ele tem que ser o homem de casa, né? Ele tem que ser o homem que enfrenta a luta, certo? Se for possível, ele dá a vida pela sua esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. O apóstolo Paulo faz essa analogia, certo? De Cristo com a igreja e do matrimônio do homem com a esposa. É uma analogia lógica e justa. Tá? Então nós devemos, né, respeitar a palavra, considerar a palavra de Deus. Tá? A masculinidade é bíblica, tá? Nesses parâmetros. Tá? Não aqui machismo, não apoiamos o machismo. E nem o outro extremo, as feministas. Tá? Mas a mulher tem que ser feminina e o homem tem que ser masculino. Tá? Nada mais do que isso que Deus quer de nós. Avançando para o terceiro e último ponto do primeiro tópico, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis 1:26 e Gênesis 3:16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. O movimento feminista, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista, opressor, para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, Efésios 5:29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher, Efésios 5, versículo 25, parte B. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Tá? Nós temos aqui Juízes 6:14, tá? 2 Crônica 1:10, você pode ler em casa.
Neemias 6 e 11 e Jó 15, verso 12 ao 13. Então aí Paulo falando sobre o papel do homem, né, na liderança, tá, masculina. Ele tem que ser o líder, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o protetor, tá? E a mulher adjutora, né, junto com ele, na luta, na dificuldade, na adversidade. Se preciso, chore os dois juntos, né? Batalhe os dois juntos, mas o homem sempre como cabeça, tá? E a mulher submissa, né? No amor, no carinho, né? Na proteção, né? Sabendo, às vezes, que o homem na luta do dia a dia, às vezes chega um pouco atropelado, né? O patrão cobrou muito, né? E a mulher tem que ter sabedoria, né? Chega a conta da luz e da água, a mulher com muito carinho, né? Espera o homem acalmar e apresenta para que ele, né, tenha aí condições de resolver os problemas. Então a mulher tem que ser sábia, né? Ajudar o esposo, né? Agora o homem está nervoso e a mulher está mais nervosa do que o homem, não vai dar uma química perfeita. Até porque, meus queridos, quando você vai casar, é um conselho para os jovens, você não pode entrar para o casamento querendo ser feliz. Está errado. E nem a moça pode entrar para o casamento querendo ser feliz. Não. Você tem que entrar para o casamento pensando, tá, com um intuito, né, de fazer o seu noivo, o seu futuro esposo feliz. E ele vai entrar para o casamento também com a intenção de fazer você feliz. Aí dá a química perfeita. Porque um vai ter paciência com o outro, porque são duas cabeças pensantes. A hora que um estiver nervoso, o outro tem que estar calmo. A hora que a outra estiver nervosa, ele tem que estar calmo. E aí dá a química perfeita. Então você tem que entrar para o casamento pensando em fazer a sua futura esposa feliz e ela da mesma forma. Aí dá a química perfeita. Porque senão, se eu entrar para o casamento pensando em ser feliz, eu vou ser egoísta e hedonista, né? Então não posso ser assim. Eu tenho que pensar em fazer a minha esposa feliz e ela também pensar em fazer feliz. Aí dá a química perfeita. Aí nós vamos ter paciência um para com o outro, porque duas cabeças são diferentes, são pensantes e precisa de ter entrosamento, né? Maravilha. Avançando agora para o nosso segundo ponto, ok? A erosão da masculinidade, né? Então aqui é a apologia à homossexualidade, tá? A apologia à homossexualidade. Nós vemos aí, tá, nessa questão, a erosão da masculinidade, e nós vemos que essa pauta, né, progressista, ela tem feito apologia, né, à homossexualidade, ok? E querendo aí, né, demolir a heteronormatividade, né? O macho e fêmea, né? Aí, como que diz aquele ditado, né? Antigamente o cachorro mijava no poste, parece que hoje eles querem que o poste mija no cachorro, né? Então hoje parece que ser homem é algo assim meio estranho, né? De outro planeta. Parece que o que eles querem é que ser homossexual, que é o correto, né? Porque os direitos deles é superior ao do hétero, né? Não se pode fazer uma apologia contra essa pauta, né? Não contra a pessoa, nós temos que amar todas as pessoas, mas contra essa atitude, já somos taxados de homofóbicos, né? A inversão de valores, eles querem, né, em detrimento da homossexualidade, pôr abaixo a heterossexualidade, né? E aí nós não podemos aceitar. Você pode ser o que você quiser, mas não pode, né, querer que nós sejamos oprimidos por essa questão, que nós mudamos de comportamento. Não. Nós temos que viver com os diferentes, né? A grandeza do cristianismo é saber viver com os indiferentes ou com os diferentes, tá? Saber viver. Agora, isso não nos traz a obrigação de ser igual ou aceitar imposição, tá? Nós temos a nossa regra de prática e conduta, que é a palavra de Deus, e não podemos, né,
falar que isso é certo. A Bíblia condena o homossexualismo, nós temos que pregar que o homossexualismo não é aceito por Deus. E não querem. Já fizeram uma Bíblia inclusiva, que tirou todas essas pautas, todas essas doutrinas bíblicas, né? Esse ensinamento bíblico, e colocou só um Deus de amor, certo? Ressignificaram a Bíblia, reescreveram, né? E não querem aceitar. Mas o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de juiz. O mesmo Deus dos que tem o céu também tem o inferno como juiz. Tá? E é para lá que vai as pessoas que se esquecem de Deus, né? Os ímpios, Satanás e seus anjos. Porque se nós não andarmos no caminho estreito, obedecendo a palavra, nós não vamos entrar no céu. E se andarmos no caminho largo, desobedecendo a palavra, o fim é o inferno. Então nós não podemos, né, deixar de pregar a palavra de Deus, mas é o que querem, né, nessa pós-modernidade, desconstruindo, né, os princípios da cristão, demolindo e querendo pôr um cabresto, um tapa, né, algo para nos frear, para que nós não possamos pregar a palavra de Deus, resgatando alguns do inferno. Então nós, enquanto a igreja estiver aqui, ela vai fazer apologia contra o pecado. Tá? E como foi no passado, eu acredito que essa perseguição ela vai se acirrar e muitos vão ser presos, como já tem sendo processado, né? Mas a palavra de Deus, Pedro disse, quando ele foi preso, mas João, prenderam eles e soltaram depois. E só vocês vão e não pregam mais em nome de Jesus, não. Ele falou, olha, mais vale, né, fazer a vontade de Deus que a dos homens. E assim é a nossa posição. É mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Tá? Os homens são perecíveis. Né? O máximo que eles vivem é 70 anos. O tempo vai dar conta deles. Ok? E o Todo-Poderoso é eterno. E vai chegar o dia do juízo. Tá? Então, alguém está fazendo muita injustiça. Né? Eu vou, pô, mas como pode acontecer tanta injustiça no país e ninguém consegue frear isso? Calma. Deus é longânimo. Ele quer até que essas pessoas se convertam. Mas se não converter, o tempo vai falar com elas, porque elas podem viver só até 80, né? O mais forte chega a 100 anos, mas já não está nem enxergando mais, né? Mas o tempo vai tratar com eles. E naquele grande dia do trono branco, eles vão ter que dar conta diante de Deus. Não vai ter desculpa. Tá? Mas para nós, para você que aceitou Jesus e obedece a palavra, é como eu já disse. Tá? O engenheiro cria o carro, faz o carro e põe o manual para não fundir o motor. Deus criou o homem e deu a palavra de Deus, o manual, para que o homem não vá para o inferno, para que o homem não morra, não tenha morte eterna. Então, fica tranquilo, essas pessoas que agem justamente, que lutam contra a palavra de Deus, o tempo vai dar conta deles. Tá? Se eles não se converterem, o seu destino é o juiz do grande trono branco. E ali não será absorção, como nós temos na graça hoje. Jesus está absorvendo aqueles que aceitam Ele. Lá será condenação eterna. Tá? Lá não tem mais desculpa, certo? O grande trono branco. O dia do grande juízo de Deus, as pessoas que não querem submeter a palavra de Deus. E querendo ainda ressignificar, reescrever a Bíblia. E o Apocalipse diz que alguém tirar dessas profecias, né, as palavras das profecias, será tirado o seu lugar no céu. E aquele que acrescentar, será acrescentado o tormento na sua vida no inferno. Então, cuidado, não mexa com a palavra de Deus, tá? Seja quem quer que vocês querem ser, faça o que você quer fazer, mas não mexa na palavra de Deus, que é perigoso, ok? Avançando então para o nosso segundo ponto do segundo tópico, responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Tá? Olha aí. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago 1:8. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbios 21 e 25.
Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Olha aí, né? Essa querendo pôr a mulher a pé de igualdade, né? Na questão de um homem, né? Deixar de fazer o seu papel masculino, certo? Isso aí tem levado pessoas, né? Acho que até homens à depressão, né? Por causa desse movimento, por causa dessa ideologia pregada, certo? Mediática, né? Ou seja, a mídia propaga isso, tá? Os canais de televisão, a gente vê, né, esse movimento crescendo e tem surgido essa desavença no lar, o homem, né? Uai, se é desse jeito, então, né, o papel de masculinidade está inferiorizado, então traz crise para a família. O casamento começa a desvanecer, né? Não há mais casamento, e nós vemos aí rapaz até os 40 anos na casa do pai, certo? Não querem casar, né? E outros querem, né, casar para se depender da mulher, trocando os papéis, né? Trocando os papéis, sendo que o homem, a sua masculinidade, é o papel de prover, de proteger. Tá? Você vê isso até nos animais, né? Os animais, o macho, ele provê, ele protege, certo? E ele vai atrás, luta. E quanto mais nós, humanos, né? Então, tirando esse papel do homem, deixa um homem banana, né? Essa é uma palavra chula, mas que é cabível, né? Um homem sem ação, sem disposição, e aí há desavença e desacordo, né? E há brigas, e o homem deixa de fazer o seu papel de masculinidade, de macho, ok? Avançando para o terceiro ponto, o último ponto do segundo tópico, crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imerso na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequias 2, versículo 2 ao versículo 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para resolver a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem, na atualidade. Então, no caso de Ezequiel, estava tendo crise de liderança. Deus foi aos profetas, estavam tudo profetizando mentira, não estava nem aí. Foi nos reis, os reis tinham sangue na mão, não estava nem com a liderança que Deus lhe dera. Tá? Foi nos juízes, estavam corrompidos, como nós vemos hoje no Brasil, né? Corrompidos, fazendo injustiça, e Deus não achou alguém que estava na brecha. Tá? Então, Deus procura hoje homens, né, que estejam na brecha, que estejam liderando. Né? Aí nós vemos a liderança, né, até nas igrejas, sofrendo esses prejuízos. Né? A mulher tomando o papel do homem, e o homem ficando, né, sem ação. Não tem mais liderança, mas a liderança, ela está com o homem. Deus fez o homem como cabeça, como Cristo é cabeça da igreja. E quando é trocados esses papéis, que a mulher toma frente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? As coisas vão dar errado. Né? Porque o homem, ele, queira ou não queira, ele fisicamente é mais forte que a mulher. Né? Ele tem que tomar ação. Mentalmente, os dois têm a mesma capacidade, né? E mais fisicamente, certo? Quem, né, mais atua na guerra, quem mais pega o serviço mais pesado, né? Aí houve uma garota, né, um filmete aí que viralizou nas redes, a garota foi pedir serviço, era feminista, e ela queria ganhar bem.
Ela queria ter um salário igual ou maior, né? Aí ofereceram um serviço para ela no escritório. E um serviço daqueles, não vou lembrar o nome agora, mas daquele saqueiro que carrega o caminhão, certo? Falou, olha, esse serviço aqui, você tem um salário bem maior. Mas esse outro aqui é menor. Ela falou, mas qual é o serviço? Olha, aqui nesse serviço, esse serviço aqui vai ser auxiliar de escritório. Você vai ganhar menos. E nesse outro aqui, você vai ser como homem, né? Carregar saco nas costas e encher caminhões. Ela pensou bem, né? Ela falou, então vou ficar com menor salário, porque, né, vai estragar minhas unhas, né? O meu cabelo, tal, minha roupa. Então nós vemos aí que o papel masculino, ele tem essa liderança, né? Que a mulher é um ser mais frágil. Diz Paulo, né, que a mulher é o sexo mais frágil e que o homem tem que amá-la, tem que cuidar dela, defender ela. E a mulher tem que ser parceira, tem que ser companheira, ser submissa ao homem. Tá? Não no sentido de um homem ser machista, mas submissa de deixar o homem, né, no seu papel de liderança, de protegê-la. Isso aí é masculinidade, virilidade. O homem que protege, que tem o prazer de ter, né, proteger sua mulher, trazer o pão de cada dia, né, proteger sua prole. E aí os papéis se completam. Mas quando a mulher, esse movimento feminista, querem passar na frente do homem, quer trocar os papéis, aí dá confusão. Até elas entram em parafuso. Né? Até elas entram em parafuso. Mas é um movimento, né, que quer lutar contra a palavra de Deus. Tudo que é Deus, eles querem. E esse espírito é que o nosso comentarista foi feliz, né, de trazer, é o espírito da Babilônia. O mesmo espírito que atuou lá nos tempos antigos está atuando agora de uma versão nova, né? É no campo das ideias. Lá era no físico, na guerra, matava, né? Destruía. Mas aqui não está na bala, no canhão, no míssil. Não, aqui está no campo da ideia, no campo intelectual. Eles vêm desconstruindo intelectualmente o modelo judaico-cristão. E isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e dessas pessoas, que elas possam converter e entender a verdade, né? A verdade bíblica. Então nós lemos aí, tá? Nesse segundo ponto, apologia à homossexualidade, a responsabilidade negligenciada, e no terceiro, crise de liderança. E avançando agora para o nosso terceiro tópico da nossa lição. Veja bem, nós não estamos aí, né, fazendo crítica contra pessoas. Tá? Pessoa pode ser o que é. Nós estamos aí no campo das ideias, da ideologia, tá? Onde querem institucionar essas, né, essas questões que é contra a palavra de Deus. Né? A gente veja que eles querem legalizar o aborto, né, estão lutando, legalizar as drogas, né? Biblicamente, nós fazemos apologia, né? Porque isso aí é contra a palavra de Deus. Mas agora, né, cada um pode ser o que quer que seja, não estamos lutando contra a pessoa, mas contra ideias, contra essas ideologias que vêm contra a palavra de Deus e, além disso, quer se impor sobre o cristianismo. Tá? E aí, por isso, essa lição vem na hora certa, né? Para fazer apologia. Mas não temos contra, amamos os homossexuais, né? Amamos as prostitutas, amamos aqueles que estão viciados em droga, só não somos de acordo com a atitude, porque é antibíblico. E nós vamos, com muito amor, né, se esforçar para ganhar essas pessoas para Cristo. Porque o amor fala mais alto. Tá? Nós não temos ódio, não somos homofóbicos, mas nós amamos essas pessoas. Só não concordamos com a atitude dessas pessoas.
a atitude. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E da mesma forma como nós somos filhos de Deus, nós amamos todos, mas não amamos o pecado e nem podemos amar, porque é contra a palavra de Deus. Essa é a verdade. Então não tenha nós como homofóbico, né? E tantos fóbicos que tem inventaram aí, tá? Mas nós somos cristãos e amamos a todos. Porém, não somos coniventes com essas atitudes, com essas, né, essas imposições, ok? Avançando para o terceiro e último tópico. Boaz, terceiro tópico. Boaz, o símbolo bíblico de masculinidade. Veja bem, aqui o autor, né, pegou esse livro de Ruth, que é um livro bem pequenininho, se você puder ler todo ele, é muito bom, tá? E traz aqui o personagem Boaz, né, que fez um papel maravilhoso ali, resgatando ali, né? Nós vamos ver aqui os direitos ali de Noemi, casando com Ruth. E Ruth, né, uma mulher que era de outro país, né, adorava outros deuses, mas quando casou com o filho de Noemi, tá, ela passou a conhecer, Noemi começou a pregar para ela. E ela passou a conhecer, certo? Eles tinham mudado para a cidade onde Ruth morava, e ela se converteu e não... O esposo de Ruth morreu, ela ficou viúva, de Noemi também, Elimeleque, certo? Os 2 filhos de Noemi morreram, porém, os 2 casados, mas só Ruth resolveu seguir a Noemi e voltar com ela para a terra do pão, tá? Para Jerusalém. E voltaram para a terra do pão. Tá? E ali, Deus abençoou. E Boaz, que era um parente de Noemi, então que tinha o direito de resgate, e ali resgatou, né, os direitos de Noemi, e casou-se com Ruth. E de Ruth nasceu Obed, né, que foi pai de Jessé, se eu não estou equivocado. E aí veio, né, Jessé foi pai de Davi, e veio a descendência de Jesus Cristo através de Ruth. Tá? Uma história maravilhosa que não dá tempo de nós narrarmos aqui. Tá? Primeiro ponto, segundo, o terceiro tópico. O modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, Ruth 2:1. Esta perdera o marido, os filhos e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Ruth 1:3, Ruth capítulo 1, verso 3, 5 e 16. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ruth capítulo 2, 3, 5 e 6. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ruth 2, verso 11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura, Ruth 2:8, a protegeu para não ser molestada, Ruth 2:9, a alimentou, Ruth 2:14, e ordenou que fosse favorecida na colheita, Ruth 2:15 e 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Deuteronômio 25, né, a lei dada por Moisés, está em Deuteronômio 25, versos 5, 6, e está em Ruth 4, verso 9 e 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estava em apuros. Né? Então, Boaz, um parente próximo, né, que tinha esse direito, né, de resgatar os direitos de Noemi e também da descendência à viúva, que era Ruth. Né? E ali, mesmo assim, né, ela estava ainda em apuros. Avançando para o segundo ponto, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Ruth 3, verso 12 e 13. Assim, movido pelo senso da responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Ruth 4, verso 1 e 2.
Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. Tá? Era o costume daquele tempo. Ruth 4, versículo 14, 5. O parente que tinha a primazia, Noemi tinha outro parente que tinha a primazia, tá? Tinha o direito, autorizou Boaz. Por que ele autorizou? Autorizou Boaz comprar as terras e se casar com a Moabita. Tá? Ruth 4, versos 6, 9 e 10. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Ruth 4, 13 e 16. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Ruth 4, 22, Mateus 1, 5, versículos 6 e 16. Boaz é símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder exemplar. Então, Noemi tinha um outro parente, que tinha primazia. Mas o outro parente era casado. Então, Boaz agiu justamente. Eu não tenho direito de primeira mão. E ele foi nos anciões. E fez ali como era costume, chamou o povo para ser testemunho, né? E eles foram testemunho. E aí, levou o caso ao parente que tinha o primado, a primazia. Ele falou, não, eu não posso, eu sou casado, então eu passo para você. E deu tudo certo. É o que Boaz queria, né? Ele se afeiçoou muito, porque Ruth era uma mulher virtuosa. Ela não saiu, ela chegou e foi catar restolhos para sobreviver na roça de Boaz, um homem rico. Tá? E ele notou que era uma mulher virtuosa. E ela se aproximou dele, e Noemi instruiu ela. E como ele tinha esse direito de resgate, então agora Noemi foi abençoado por causa da sua nora, que tinha convertido, né, ao Deus de Noemi. E aí foram resgatadas, pegaram as suas terras de volta, e Boaz tomou conta e protegeu e ajudou tanto Ruth como Noemi. Foi abençoado. Esse é o papel do homem, de ajudar, né, a sua esposa, de proteger a sua família, né, de proteger a mulher, a sua prole. Esse é o papel masculino. Estão querendo tirar esse papel, né, e está dando problema na sociedade. Está virando uma bagunça. Sociedade sem lei, tá, ela se autodestrói. A lei é para frear, né, a sociedade nos seus erros. Mas quando tira esse freio, que é a palavra de Deus, tira o parâmetro, que é a palavra de Deus, a sociedade está, né, sujeita à autodestruição. Então nós temos que pregar a palavra, fazer apologia, não ser homofóbico, que nós não somos, amar a todos, mas nunca concordar com ideias, ideologias contra a Bíblia e nem com atitudes, né, que é pecado. Tá? Amamos o pecador como Deus ama, mas não amamos o pecado e nem somos a favor. Isso não significa que nós não somos pecadores. Nós somos pecadores, mas somos pecador justificado, conhecendo a palavra de Deus. E aceitamos a viver nos moldes da palavra de Deus, né, que Cristo nos ensina. E aconselhamos você, meu querido, que está do lado de lá, que está defendendo essas pautas. Não fica aí, aceita Cristo, vem para cá. Vamos defender a palavra de Deus, vamos fazer apologia, porque essa palavra nos leva ao céu. Ela é a palavra de Deus, é a verdade absoluta. Não fica com a verdade relativa. Essa relativização, eu sou quem eu quero ser, tá? Essa é a minha verdade, não. Existe uma verdade absoluta que é a palavra de Deus. Está em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se vocês se libertam, ouvir a Cristo, Ele vos libertará. Tá? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É só a verdade que pode libertar, e essa verdade é absoluta. Ela não é relativizada, tá? Como estão fazendo aí nessa sociedade pós-modernista, nesse movimento neomarxista, ok? Que são vários, né, ramos, várias vertentes, né? O que é o marxismo? Era a luta de classe, proletariado contra agora vou esquecer o nome, os burgueses, tá? Era luta de classe. E não é diferente. Isso é uma ramificação.
A raiz é o marxismo, né? Essa luta de nós contra eles, né? Das feministas contra os masculinos, contra os homens, essa é a ideologia marxista. Está firmada nela, são vários. A homossexualidade também vem de lá. São ramificações para afrontar a palavra de Deus, para relativizar a palavra de Deus, ressignificar, reescrever a palavra de Deus. E não pode. Tá? Não podemos acrescentar e nem tirar a palavra de Deus. Então, o meu conselho para você, tá? Que é feminista, para você que é homossexual, amamos vocês, ok? Cisgêneres, nós somos cisgêneres, né? Certo? Macho e fêmea, tá? Mas vocês que é não binário, nós também somos binário. Vocês que não é não binário, aceita Jesus. Saia dessa. Porque Deus tem mais para vocês. E a grandeza do Evangelho é essa, tá? Aceitar a Cristo e ser salvo. Ser salvo, ter transformação. A grandeza do Evangelho é ser transformado. Nós temos lá em 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É novidade de vida. É transformação de pensamento, de sentimento e de atitude. Se você prostituía, né, era homossexual, tudo isso você vai deixar, você vai ter outra atitude agora, você vai ter uma transformação. Se você pensava só em coisas ruins, agora você vai ter um novo pensamento, pensar em coisas boas. Se você tinha sentimento de rancor, de ódio, vai entrar o amor quando você aceita Cristo como Salvador. Né? Todas as velhas práticas das suas vidas, né? A sua herança de coisas ruins vai ser invertida em valores preciosos que é a palavra de Deus. Você vai ser uma nova criatura. Você vai falar uma nova língua. Se você falar palavrão, agora você vai só cantar hinos, só falar sobre Cristo, a palavra de Deus, que é coisa boa, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo. Nisso pensai, diz a palavra de Deus. Então você vai ser transformado pelo poder da palavra. Então saia daí, venha para cá. Tá? Nós amamos vocês, queremos que vocês aceitem Cristo. Esse é meu apelo, né? E o meu amor por vocês. E se Cristo ama vocês, eu também amo. Tá? Que Deus abençoe sua vida. Meus queridos, que ficou com nós também até agora nesse vídeo. Tá? Pregue a palavra de Deus, né? Nos ajude. E até o próximo vídeo. Antes de terminar, e me esquecendo, vou fazer a conclusão, né? Para nós concluirmos a nossa lição, ok? Conclusão. Deus criou o ser humano com 2 gêneros, ok? Masculino e feminino. Gênesis 1:27. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. Não tem escapatória. Não adianta querer mudar. Gênesis 2:23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão de papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerça o papel que Deus o vocacionou a desempenhar. Então, homem aqui, no sentido antropo da palavra, no grego, né, é genérico. O homem honre a sua masculinidade e a mulher honre a sua feminidade. Tá? Então, o homem não pode ser machista nem a mulher feminista. São papéis invertidos que contrariam a palavra de Deus. São 2 extremos. Mas o homem tem que ser masculino e a mulher feminina. E cumprir com o seu papel com firmeza, nada de vacilar em 2 pensamentos. Ah, hoje eu sou mulher, amanhã eu sou homem. Ah, hoje eu sou homem, amanhã eu sou mulher. Não, irmão, isso aí... E agora entrou mais uma. A pessoa se sente cachorro e sai de gatão aí com a coleira no pescoço. Meu Deus, isso é uma aberração contra Deus. Deus não fez nós a imagem de animais. Ele fez nós segundo a sua imagem. Você está pecando contra Deus. Então, esse é o nosso apelo. Tenha misericórdia da sua alma e aceita Jesus como Salvador. Essa lição é importante
né? Se você puder ler ela, o nosso comentarista mais uma vez foi feliz, parabéns ao pastor Douglas Batista, né? Porque essa lição veio mesmo na hora certa. Que Deus abençoe sua vida. O nosso vídeo ficou um pouco longo, né? Peço desculpa aí, mas é necessário que nós pregamos a palavra de Deus através dessa lição. Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e até o próximo vídeo, tá? Bye, bye, galera!